Eu quero chamar a sua atenção para uma breve meditação na Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3. No Evangelho de João, no capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso 16, que inclusive dispensaria que abríssemos a Bíblia nesta manhã para conferir. Diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus, de fato. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós pedimos-te a ministração do Teu Espírito Santo sobre nós, para que a Tua palavra penetre o nosso entendimento e vá além, muito além da nossa razão e do nosso conhecimento. Que a Tua palavra seja viva em nós e frutifique em nós para a Tua glória. Nós te pedimos que todas as implicações espirituais desse momento se realizem, se concretizem em nossas vidas pela ação do Teu Espírito Santo. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é uma das sínteses do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã celebramos a ordenança do batismo nas águas. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme orientação e ordem do Senhor Jesus, aqueles que publicamente testemunharam que creem no unigênito Filho de Deus. Quero sublinhar este ato de crer. O que é crer no unigênito Filho de Deus? O que significa de fato crer no unigênito Filho de Deus? A expressão fé suscita algumas compreensões. Dentre elas, equivaler fé à crença. Ter fé é acreditar. Ter fé é tomar como verdadeiro algo, alguém, um fato. Você crê que existiu Pedro Álvares Cabral. Você crê numa verdade e toma como realidade esta verdade. Fé é acreditar em algo, alguém, um fato. Por exemplo, fé é acreditar na existência de Deus. Você crê que Deus existe. Você acredita que Deus existe. Esta é uma possível definição de fé. Mas não parece ser a melhor definição e tampouco a definição bíblica de fé. Ou, pelo menos, não é a definição de fé encerrada em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que acredita que ele existe não pereça, mas tenha vida eterna. Se assim fosse, estaríamos em séria dificuldade com Tiago, capítulo 2, o verso 19. Você crê que Deus existe? De nada lhe adianta, pois os demônios também creem que Deus existe. De modo que confundir fé com crença, com tomar como verdade algo, alguém ou um fato, ou a existência de algo, de alguém, ou a realidade de um fato, não é o conceito bíblico de fé. Outra possibilidade seria: fé é crer que Deus vai fazer alguma coisa. A fé como uma profunda convicção em determinada ação de Deus. Eu creio que Deus vai curar você. Tenho essa profunda convicção de que Deus vai curar você. E porque assim creio, então Deus cura você. Se eu não cresce que Deus iria curar você, Ele não curaria. Ele não o teria curado. Porque fé é acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Nossa nadadora, por exemplo, esta semana, julgada e suspensa por 2 anos da atividade competitiva, disse: irei a Pequim, trarei uma medalha, e todos saberão que o meu Deus é grande. Nossa nadadora não vai a Pequim, não trará uma medalha. E o seu Deus não é pequeno por causa disso. Porque fé não é crer que Deus vai fazer alguma coisa. O que é fé? Então, nesta compreensão da Bíblia Sagrada, eu quero sugerir 3 possíveis definições. A primeira: fé é confiança no caráter de Deus. Fé é confiar em Deus, não necessariamente naquilo que Ele vai fazer ou deixar de fazer. Fé é crer em Deus, é afirmar: confio em Deus. E não importa o que aconteça, eu continuo confiando em Deus. Eu confio que Deus não apenas existe, mas que é bom, é justo, é amoroso. Confio em Deus. Confio que Deus sabe o que faz. Confio que Deus faz o que bem deseja fazer. Confio em Deus independentemente de entender o que Deus faz ou deixa de fazer. Confio no caráter de Deus, isto é fé. Hebreus, o capítulo 11, o verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Não é que Deus vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça, isto não é fé. Fé é confiar no caráter de Deus, independentemente do que Ele faça ou deixe de fazer. Eu confio em Deus. Fé é a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, sob a tirania de Nabucodonosor. Ajoelhe-se diante do rei. Sadraque disse: não me ajoelharei. Ajoelhe-se diante do rei. Mesaque disse: não me ajoelharei. Ajoelhe-se diante do rei. Abednego disse: não me ajoelharei. Nós não nos ajoelharemos e não adoraremos ao rei.
Porque temos um Deus em quem confiamos. Somente a Ele dedicamos nossa vida. Então vocês serão queimados na fornalha. A resposta daqueles 3 homens foi: ó rei, sabemos que Deus pode nos livrar da fornalha. E até cremos que vá nos livrar da fornalha. Vírgula. Mas, se morrermos, continuaremos crendo nele. Fé não é crer que Deus vai fazer. Fé é dizer: eu confio em Deus, independentemente do que me aconteça. Eu confio no caráter justo e amoroso e bom do meu Deus. Fé não é um recurso de manipulação do divino. Fé não é uma força que move a mão de Deus. Porque Deus não está parado. Deus não é um bonachão no trono, displicente à angústia e ao sofrimento do humano. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Fé é crer em Deus, no caráter de Deus, e que Deus sabe o que faz, por que faz, quando faz, como faz, por quem faz. Isso é fé. É confiar no caráter de Deus. Segundo, creio que fé é colocar-se sob a influência de Deus. Ter fé é interagir com Deus. Ter fé implica um relacionamento e uma relação com Deus. A fé é a experiência de Deus. Não é o mero assentimento intelectual da existência de Deus. Não é mera concordância com informações a respeito de Deus. Fé é interação com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que tenha a respeito de Deus informações corretas não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso. Para que todo aquele que interage com Deus, que está sob a influência de Deus, que é afetado por Deus, que é mexido por Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por exemplo, você crê que existe um lugar chamado Sergipe? Ótimo, você é bem informado. Mas, se você sabe de alguém que já foi a Sergipe, e que voltando lhe diz: existe mesmo um lugar chamado Sergipe. Muito bem. Você confia no testemunho desse alguém. Você acredita que existe Sergipe? Você confia no testemunho desse alguém que já foi a Sergipe? E você pergunta para este alguém: como é este lugar chamado Sergipe? E este alguém lhe descreve a cultura de Sergipe, o povo de Sergipe, a culinária de Sergipe, as praias de Sergipe. Mas você não conhece Sergipe. Você sabe que existe Sergipe. Tem informações a respeito de Sergipe, mas nunca foi a Sergipe. Nunca comeu a comida de Sergipe. Nunca ouviu o povo de Sergipe conversar pelas ruas, não ouviu o sotaque do povo sergipano. Não provou o tempero de Sergipe. Não ouviu a música de Sergipe. Não interagiu com Sergipe. Você não conhece Sergipe.
Você sabe que Sergipe existe. Mas Sergipe não faz parte do seu paladar, do seu olfato. Não faz parte do seu corpo. Sergipe não entrou em você. Sergipe ainda continua informação para você. Informação confiável. Informação verdadeira. Mas Sergipe para você não é nada. É só informação. Com Deus é a mesma coisa. Você tem que comer Deus. Você tem que se colocar sob a influência de Deus. A ação de Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Guiar pelo Espírito Santo. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que a nossa relação com Deus implica a ação de Deus sobre nós. E implica o fato de que, mediante a ação de Deus sobre nós experimentamos dimensões da existência que jamais experimentaríamos caso Deus não estivesse agindo sobre nós. Essa dimensão da existência que jamais experimentaríamos, a Bíblia está chamando de vida eterna. Há uma qualidade de ser, uma qualidade de vida. Há uma experiência humana que só é possível mediante a interação com Deus pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é que a Bíblia Sagrada fala: o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Esta qualidade de ser é produzida em nós por um agente externo. Esta qualidade de ser não está em nós, não nos é própria. E é isto que significa crer no unigênito Filho de Deus. É isto que significa interagir com o Espírito Santo de Deus. Por isso é que Jesus diz a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne tem vida biológica. O que nasce do Espírito tem vida espiritual. A qualidade da vida espiritual, ou a vida do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia chama de vida eterna. Esta qualidade da vida do Espírito de Deus é derramada sobre a vida biológica. Quem nasce da carne tem uma dimensão de experiência de vida. Quem nasce do Espírito tem outra dimensão de experiência de vida. Por isso é que crer em Deus é interagir com Deus, é colocar-se sob a influência de Deus. Guardadas todas as proporções, é algo semelhante a expor-se ao calor do sol e permanecer à sombra. Há algo que é produzido neste organismo que está sob o calor, a influência do sol. E que não é produzido se este organismo fica à sombra, fica à escuridão. Como, por exemplo, no caminho que leva de Jerusalém a Jericó, o penhasco profundo, que leva a um lugar lá no pé do penhasco, onde o sol não vai, onde o sol não alcança, e que se chama Vale da Sombra da Morte. Estar sob a influência do Espírito, guardadas as proporções, é estar sob o calor do sol. É interagir. É sofrer o impacto desta realidade divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que se submete à sua influência não pereça, mas tenha vida eterna.
Terceiro, crer no unigênito Filho de Deus implica uma aposta na verdade que é o Filho de Deus. Não me preocupo de usar a palavra aposta. Crer é apostar. Eu pago para ver. Tomo como verdadeiro. E empenho todos os meus recursos nessa verdade. Tomo como verdadeiro que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é confiável e que estar sob a influência de Deus resulta uma qualidade de vida que só Deus tem para dar. E eu pago para ver. Eu empenho a minha vida nisso. A fé, nesse sentido, é uma resposta a algo ou alguém que lhe faz uma promessa. E esta resposta não é só acreditar. Esta resposta implica uma ação. Por exemplo, tome este remédio. Este remédio fará você emagrecer em 1 semana. Bom, você tem que acreditar nisso, que ele vai fazer você emagrecer em 1 semana. Você tem que gostar dessa promessa. Promessa de emagrecer em 1 semana. E você tem que fazer o quê? Tomar o remédio. A resposta é tomar o remédio. Senão não tem fé. Tem gente, por exemplo, que vai ao médico, recebe um diagnóstico, recebe a prescrição médica, pega a receita médica, põe na porta da geladeira com um imã e deixa lá. Foi ao médico? Fui. Morreu depois. Mas por que morreu? Porque foi ao médico. E o médico? É bom. Me explicou tudo direitinho. Competentíssimo. E o que ele fez? Prescreveu. E você obedeceu? Não. Então morreu. Porque a fé implica esta resposta. Esse comprometimento. Esta ação concreta de tomar o remédio. No sentido prático para nós, crer no unigênito Filho de Deus implica a resposta a Ele prática. E qual é a resposta prática? É organizar a vida ao redor do Filho unigênito de Deus. Se Jesus é quem de fato disse que é, então eu não tenho alternativa senão obedecê-lo. Alguém já disse que a única pergunta que importa é se Deus existe ou não existe. Por quê? Porque se Deus existe, não podemos viver de qualquer jeito ou como se Ele não existisse. Então, quando dizemos, eu creio que Jesus é o unigênito Filho de Deus, isto implica a afirmação, eu me comprometo a organizar toda a minha vida a partir desta convicção. Agir, reagir, a partir desta convicção. A partir desta minha convicção, eu respondo de maneira prática e jogo fora algumas coisas. Digo não para algumas outras coisas, digo sim para algumas outras coisas. Reorganizo meus valores, minhas prioridades. Reorganizo as minhas ideias. Reorganizo as minhas relações. Enfim, eu reorganizo a minha vida a partir desta convicção. E este reorganizar tudo a partir da convicção é este agir que é a fé. A fé é a aposta. Eu pago para ver que isso é verdade. Quanto você paga? Tudo. Eu dou tudo.
eu tomo como verdadeiro e empenho a minha vida toda nisso daí. Isso é fé. Portanto, quer seja o ato de confiança no caráter de Deus, quer seja o colocar-se sob a influência de Deus, quer seja o organizar a vida ao redor da vontade e do caráter de Deus, a fé não é uma questão racional e também não é uma questão emocional, um sentimento. Não é uma ideia e também não é uma emoção. O que é a fé? É um ato da vontade. É um ato da vontade. É quando Deus diz, me dê a mão, confia em mim, me dê a mão. E você estende a sua mão, porque você quer estender a sua mão para Deus. É quando Deus diz, saia da sombra, venha para a luz, coloque-se sob a minha influência. Então você se levanta, sai da sombra e vai para a luz como um ato da sua vontade, você decide. E quando Deus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, você decide organizar a sua vida e responde voluntária e conscientemente. A fé é um ato da vontade. Por isso gosto quando Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, é um apelo à vontade e à decisão. Qual o apelo que a palavra de Deus faz para nós hoje pela manhã? A palavra de Deus coloca na boca de Deus um convite a você. E a sua resposta pode ser, Deus, eu abro mão de tentar controlar a minha vida e de tentar manipular o Senhor para que as coisas na minha vida aconteçam do jeito que eu gostaria que acontecessem. Eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Eu confio no teu caráter justo, amoroso e bom. Deus, eu já tentei controlar a minha vida, não consegui. E já tentei controlar o Senhor, também não consegui. Então eu abro mão do controle. Eu confio e entrego a minha vida aos teus cuidados. O que o Senhor fizer estará bem feito. Descanso a vida aos teus cuidados. Vou levantar do meu lugar e vou dar um passo e vou descansar a vida aos teus cuidados. Isso é fé. Segundo, Deus, sopra o teu Espírito Santo sobre mim. Age pelo teu Espírito Santo em mim. Eu ouvi o Senhor batendo a porta, dizendo, eu quero entrar e cear e jantar. Eu estou abrindo a porta da minha casa, dizendo, entra Jesus, transforma a minha vida. Faz de mim, em mim, o que queres fazer. Sopra o teu Espírito Santo sobre mim. Dá-me o teu pensar, dá-me o teu sentir, dá-me a capacidade de agir conforme o teu agir. Isto não está em mim. Não está em mim pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente, agir como Deus age. É o Espírito Santo quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a vontade de Deus. Então diga, Espírito Santo sopra sobre mim. Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre a minha vida em nome de Jesus. Terceiro, Deus, eu tomo decisões de reorganizar a vida pelo que já sei. Pelo que eu já sei. Eu tenho decisões a tomar. Tomando como verdadeiro que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Confiando no seu caráter justo, amoroso e bom. Crendo que o teu Espírito agindo sobre mim me dará uma qualidade de vida que a tua palavra chama de vida eterna e fruto do Espírito. Eu vou tomar decisões na direção da tua vontade. Eu vou pagar para ver. Contra todas as probabilidades, independentemente dos custos das circunstâncias, eu vou tomar decisões na direção da tua vontade.
Estou me levantando agora e assumindo este compromisso de reorganizar a vida a partir de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Isto é fé. A minha oração é que, de fato, todos nós que estamos postos diante de João 3,16, ouçamos a palavra de Deus e que a palavra de Deus, soprada pelo Espírito de Deus, suscite em nós a fé. A fé para confiar no caráter de Deus, a fé para interagirmos em rendição a Deus e a fé para reorganizarmos a vida, tomando como primeiro o Senhor nosso Deus, o seu reino e a sua justiça. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar um louvor ao Senhor. E vamos responder. Vamos dar a nossa resposta de fé. Eu não poderia terminar de maneira diferente. Enquanto nós cantamos, se você quiser sair do seu lugar e dizer: eu hoje compreendi o apelo de Deus e o que é crer no unigênito Filho de Deus. Eu quero entregar a minha vida aos cuidados de Deus. Eu quero que o Espírito Santo de Deus venha sobre mim. Eu quero reorganizar toda a minha existência no reino de Deus, ou à luz do reino de Deus. Então você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus, e nós vamos orar, e assim vamos encerrar a nossa celebração dessa manhã. Deus nosso Pai, nós dizemos que queremos a Tua vida em nós. Nós rendemos a nossa vontade ao Senhor. Nós nos submetemos ao Senhor. Pai, nós dizemos da nossa confiança no Teu caráter amoroso, justo e bom. Pai, nós pedimos a vida do Teu Espírito Santo derramada em nós. Nós Te pedimos a coragem e a sabedoria para reorganizarmos a vida segundo a Tua vontade, para a Tua glória. Pai, nós abrimos mão do controle e descansamos a vida aos Teus cuidados, em nome de Jesus, Teu Filho. E como igreja Tua, nesta manhã, clamamos por aqueles entre nós que ainda não confiam em Ti, aqueles que têm medo de Ti, aqueles que tentam usar o Senhor. Sopra o Teu Espírito, ó Pai, para que descansem a vida aos Teus cuidados. Clamamos por aqueles que ainda não experimentam o Senhor, aqueles que clamam, que suplicam pelo fruto do Teu Espírito Santo. Sopra o Teu Espírito, Senhor, e dá-lhes amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão, temperança. Produz a vida do Senhor em suas vidas. Pai, nós clamamos por aqueles cujas vidas estão desorganizadas, fora de ordem, fora de lugar. Por aqueles cujas vidas estão no caos. Sopra o Teu Espírito, Senhor, e conduze-os aos caminhos de vida, aos caminhos de justiça,
Conduze-os à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ouve a nossa oração, ó Pai, pois sabemos que oramos segundo a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Oramos para a tua glória. Despede-nos, Pai, com a tua paz, com a alegria do teu Espírito Santo. E recebe o louvor que tributamos ao Senhor, porque nós te bendizemos. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.